Fala galera, boa noite a todos, eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 30 de abril de 2020, quinta-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 23 horas e 51 minutos. Muito bem, quero falar hoje sobre a importância da floresta amazônica. Vou falar algumas coisas rápidas aqui, não quero demorar, porque meu intuito não é apenas gravar uma aula e te dar tudo de mão beijada. Não, eu quero fazer você refletir, pensar e pesquisar. Estude, certo? Aqui eu apenas quero fazer o quê? Despertar, beleza? Você não aprende apenas com um vídeo e com uma aula só. Você tem que buscar, tá bom? Então esse é o intuito aqui. Lembrando que eu vou procurar ser o mais rápido possível e peço a vocês compreensão em uma coisa. No fundo musical, por que eu coloco? Para mexer com o emocional das pessoas? Não, porque sempre eu gravo sempre geralmente à noite, né? E além disso, tem quase toda noite tem aqui próximo nem verdadeiras festas, mas badernas, exatamente sons horrorosos que vão estragar qualquer gravação, qualquer aula, beleza? Então eu peço a vocês aí compreensão que eu coloco esses fundos musicais aí. Geralmente eu coloco esses aí porque esse não vai ter problema aqui nas plataformas, porque eles são liberados, tá? Não tem copyright. Mas vamos lá, gente. Vamos ao que interessa. Vou botar o slide aqui para vocês, pra gente ir refletindo em algumas coisas. Qual a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente quando lembra da floresta amazônica, gente? O que as pessoas pensam? As pessoas pensam em Vitória Régia, pensam nos bichinhos, pensam índios, pensam em ONGs. E a verdade a floresta amazônica ela tem uma importância muito grande, não só no Brasil, mas como também na América do Sul e no mundo, tá? Vou falar também sobre a questão que ela não é o pulmão do mundo, mas não é por isso que ela não é importante, ela não seja importante, não, ela é importante, mas ela não é o pulmão do mundo, certo? Mas vamos ao que interessa, gente. Vamos lá. Só quero dar algumas particularidades antes de falar da importância dela, certo? Bom, a floresta possui cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e se estende por 9 países. Claro, essencialmente o Brasil, com 60% da floresta. Mas também Equador, Colômbia, Venezuela, França, com o departamento francês da Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Bolívia e Peru. Que alguém pode achar, peraí, França? Mas como assim França? Não, o departamento francês que está na Guiana Francesa, aqui na América do Sul, tá, gente? Bom, no país, aqui no Brasil, ela ocupa 60% do território, na verdade 61%. E abrange os estados Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins e Maranhão, tá? Muito bem. As pessoas dizem que ela é o pulmão do mundo. A importância é outra. Claro que ela é importante pela umidade que ela retém ali. E essa umidade faz com que o local não se torne um deserto, tá? Mas vamos lá. A floresta é o pulmão do mundo? Não. Vamos ler uma coisa aqui para vocês. Olha aqui, ó. Isso é um mito. O erro comumente repetido nas últimas décadas partiu de um cálculo sobre a alta produção de oxigênio no processo de fotossíntese das grandes árvores da Amazônia. No entanto, árvores adultas consomem na sua respiração praticamente a mesma quantidade de oxigênio produzida na fotossíntese. Por isso, o saldo de produção de oxigênio gerado pela floresta é pequeno. Por mais pouco mais da metade do oxigênio produzido no planeta é gerado por algas marinhas, isso é cerca de 55%. Ou seja, então o pulmão do mundo está nos oceanos, tá? Lembrando, não é porque o saldo produzido, tá, gente, de oxigênio, ele pode ser pequeno em relação ao que consome e que produz. Esse processo é chamado de fotossíntese, tá? As plantas elas pegam o gás carbônico e transformam em oxigênio. Mas ela é importante, você já vai saber por quê, tá? Então, qual a principal fonte de umidade? O Oceano Atlântico. Calma que vocês já vão entender. O Oceano Atlântico,
o calor faz com que a água evapore e os ventos que vêm do oceano, eles jogam esse vapor d'água aqui na floresta amazônica, no caso, ali mais naquela região norte. Então joga aqui para o Brasil, América do Sul no caso, e essa umidade, ela faz com que ela é responsável pelas chuvas, se condensa, depois as chuvas caem. Mas não só isso. Aqui vocês estão vendo, né, uma representação do planeta. O que acontece? Os vapores d'água que se formam aqui, ó, no Oceano Atlântico, os ventos empurram para cá, tá, para essa região aqui norte, a região da Amazônia, da floresta amazônica, e essa umidade, ela é essencial para a floresta e para regular o clima aqui no Brasil e os países vizinhos ali também. Por isso tem lugares que era para ser desertos e não são. Por quê? Por causa da floresta amazônica, tá? Não só isso, gente. A própria floresta também ela produz a sua umidade. Como que ela produz a sua umidade? Eu coloquei essa representação aí para vocês entenderem. Porque as árvores, elas também liberam litros e litros, vários vapores d'água, toneladas na atmosfera. Como assim? A água que está no solo passa pelos seus tubos, tem seiva bruta, seiva elaborada, e há como fosse uma transpiração, e ela joga esses vapores para a atmosfera. Esses vapores sobem junto com as correntes que vieram do oceano, que os ventos trouxeram os vapores d'água de lá. Essa umidade ela se junta na atmosfera, e que é chamado de rios aéreos, e condensam e caem as chuvas, certo? Muito bem. O que acontece? Então essas chuvas, elas são responsáveis não só pela Amazônia, para regular o clima, para também trazer chuvas para a região da Amazonas, da floresta amazônica, e também para a região sul e região sudeste, porque os vapores se condensam e as chuvas elas caem para cá. Não só isso, os rios aéreos são formados através da floresta, pelo processo das árvores de soltar os vapores d'água na atmosfera, formando os rios aéreos. Ela joga essas chuvas para os lugares das nascentes dos rios, principalmente os Andes, onde que é a nascente do rio Amazonas, certo? Então, a importância da floresta amazônica não é somente para estar lá bonitinho, para as pessoas mostrarem na televisão, não. Ela é simplesmente um regulador do clima aqui no Brasil, próximo também, e no mundo. Por quê? Porque são as florestas tropicais que fazem com que o clima fique mais ameno. Porque acontece o seguinte: quando não há florestas, se não houvesse floresta, por exemplo, a floresta amazônica e as florestas tropicais, o que vai acontecer? O vapor, melhor, a umidade ia se perder. Como ia se perder? Ia virar deserto, certo? Bom, e agora, qual que é o problema disso tudo? O que pode estragar, o que pode prejudicar isso? As queimadas, as derrubadas de árvores e como eu vou dizer, o comércio exploratório ali de madeiras, que faz com que haja derrubadas e, lógico, eventualmente queimadas. Vamos lá. Gente, eu botei aqui a foto de uma clareira. O que acontece? Quando há devastação no próximo, ao redor, as áreas destruídas são chamadas de bordas. E quando há devastação no meio, as clareiras, o que acontece? O sol entra. Quando o sol entra, o que acontece? Isso ajuda a aquecer mais. E aí está o problema, porque como a floresta ela é o regulador do clima de chuvas aqui no Brasil, o que vai acontecer? Se você esquenta demais,
se abre clareiras e há bordas que estão sendo destruídas, as bordas vão ficando mais secas, então há mais queimadas, e com as clareiras, ou seja, a devastação no meio da floresta, faz com que haja o quê? O aquecimento ali dentro. Isso favorece o quê? Mais queimadas. Então, por que as nações estão preocupadas? Porque se o nível for muito grande da destruição, a floresta não se recupera, e isso vai trazer um problema muito grande. Como eu falei, ela ajuda a regular o quê? O clima. Se ela for destruída de modo que não haja recuperação da floresta, o que vai acontecer? A temperatura vai aumentar sobremaneira, de modo que a vida vai ser ameaçada e muita coisa vai mudar. Como assim que vai mudar? Muita gente vai morrer, muitos animais que dependem de uma certa temperatura, que não vão estar preparados para o aumento súbito, vão morrer também. E isso aí vai trazer um efeito em cascata, certo? Então vamos lá. Isso aqui é uma foto de uma queimada, tá? Por quê? Porque quando a devastação, o clima vai ficando seco nas bordas, que eu falei que a destruição nos limites da floresta é chamada de bordas, e vai secando. Quando vai ficando o clima seco, há favorecimento de queimadas. E claro, também há disputas ilegais, grilagem de terras, e aí também há a questão da queimada criminosa. Isso acontece. É por isso que tem que ser combatido, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, quanto à importância da floresta amazônica? Manter o clima ameno na região, certo? Gente, sem a floresta amazônica, chuvas que caem aqui na região sudeste, que caem na região, até mesmo no centro-oeste, na região sul, elas não cairiam. Por quê? Porque, como eu falei, os ventos jogam a umidade do oceano para cá, e a floresta ela joga também a questão dos vapores d'água que ela pega a água do solo, ela joga em forma de vapor d'água através das folhas, ela joga para cima, e quando há esse encontro, ela condensa e depois cai as chuvas, porque a floresta está sempre mandando várias e várias toneladas de vapores d'água na atmosfera, certo? Sem isso, o que vai acontecer? O clima esquenta e as chuvas que eram para cair aqui, elas não caem, elas vão para cima. Então, ou seja, da metade para baixo da floresta amazônica, não cai mais aqui. Entenderam agora por que ela é importante? Por que ela tem que ser preservada? Porque essa questão não é só uma questão política, é uma questão de sobrevivência, uma questão de humanidade, de consciência. É importante por isso, tá? E também regular o clima global junto com outras florestas tropicais. Por quê? Porque se aqui as chuvas não caem e elas sobem, elas vão para cima, e a floresta ela vai se degradando e vai sendo destruída, o calor vai aumentar, porque já tem o efeito estufa, tá? Quem acha que não tem aquecimento global está enganado. Tem. O aquecimento global, juntamente com a destruição e a falta de chuva na região, vai fazer secar em rios, vai fazer com que aumente zonas extremamente imensas, que serão transformadas em quê? Em desertos. E aí, meu amigo, é um perigo para todo o mundo, tá? Então, ela não é o pulmão do mundo, certo? Mas ela é o que? A floresta amazônica, ela podemos dizer como de uma forma popular, como se fosse o ar-condicionado do mundo, beleza? Então, está aqui as fontes, tá? Eu não vou colocar na descrição, vocês dão pause aí, certo? E vocês vejam aqui as fontes, e claro, peguei outras coisas também, só não acho que não deu para colocar tudo aqui, certo? Então, gente, vamos ter consciência, vamos entender por que é que nós temos que lutar por isso. E a questão
passa pelos nossos representantes. Eu tenho que falar nisso. O canal aqui não é para falar, no caso, essa aula aqui não é para falar sobre política, mas por que nós temos que ter consciência? Porque o responsável pela floresta amazônica é o governo federal, e o porquê é importante você ter consciência na hora do voto. Porque se as pessoas pensam que isso aqui é besteira, que isso aqui tem que queimar mesmo, que o número de devastação que o INPE tem apresentado, de queimadas, de destruição, que aquilo ali é balela, se a pessoa acha isso, meu amigo, é perigo para a humanidade, certo? Então, gente, vamos ter consciência, tá bom? Então, acho que já falei demais, já tem 15 minutos, então eu quero que vocês fiquem com essa aula aqui. Na verdade, essa aula foi só uma apresentação para que vocês tomem interesse por esse tema, estudem mais, certo? E que nós tenhamos entender uma coisa: nós precisamos do meio ambiente. Sem meio ambiente não há vida, beleza? Então, um grande abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento, sucesso a todos, até a próxima e tchau, tchau.